Olá malta, mais um episódio Quebra-Conduta. Deem uma saltada no canal no YouTube. O último episódio é com o Diogo Salgado, um enfermeiro em Londres, numa unidade de saúde, nos cuidados intensivos. Esteve aqui connosco a falar-nos um pouco sobre a sua experiência enquanto imigrante, falou-nos um pouco sobre a sua experiência enquanto enfermeiro e principalmente num momento delicado e difícil como este, que tem a ver com o Covid-19. Foi uma conversa muito informal, onde colocámos questões que achámos pertinentes e o Diogo respondeu de bom grado, com toda a disponibilidade e aconselhou também quem quisesse ir para Londres trabalhar, tendo em conta que ele estava a achar a experiência muito, muito boa. Para hoje o painel é sempre o mesmo, Jaime, Zé e Fábio. Vamos discutir hoje algumas temáticas importantes, alguns temas que foram aparecendo ao longo da semana, ao longo destes últimos 15 dias. Para começar, e sem mais demoras, Jaime, tenho aqui uma pequena citação que te vou ler e gostava que me comentasses, que é a seguinte: este é um tempo em que precisamos mais do que nunca de comunicar e de informar as pessoas de uma forma que transmita confiança na informação para que as pessoas a recebam corretamente. Como é que tu vês esta declaração? É da Ministra. Como é que vês estes 15 milhões de euros aqui, ao nível da aquisição do Estado para um espaço para publicidade institucional, num mercado da comunicação social cada vez mais competitivo e cada vez mais comercial? Achas que esta é uma medida que é uma lufada de ar fresco, ou achas que é apenas temporária, tendo em conta a realidade e a conjuntura atual do Covid-19? Bom, olá a todos. Eu acho que esta medida, no geral, é boa, é muito necessária, de facto, em relação a essa situação que tu fizeste do que a Ministra disse. Isso é totalmente verdade. Hoje, cada vez o jornalismo enfrenta mais perigos, mais ameaças, tem uma dificuldade de financiamento brutal. O perigo das fake news e da desinformação cada vez está mais presente, sobretudo nas redes sociais. Os apoios são necessários para que possa existir uma pluralidade nos média que não existe em Portugal. Em Portugal os média mainstream, os média tradicionais, estão completamente capturados pelo poder financeiro, pelo mecenato ideológico. Isso é muito evidente quando olhamos para quem controla os grandes grupos empresariais que são detentores dos mass media, e, portanto, esse apoio estatal deve existir. Acho que este molde da compra de publicidade pelo Estado, neste caso adiantamento no contexto da pandemia, acho que estas medidas devem existir sempre e não só no contexto da pandemia. Existem vários modelos, pode ser através da atribuição de vouchers para que a pessoa possa depois investir em qualquer tipo de jornal, pode ser através de apoios à criação de emprego, sobretudo pode e deve acontecer com apoios à criação de média independente. O problema desta medida que foi aprovada em concreto é que ela trata todos os média como iguais, ou seja, atribui-lhes dinheiro em função daquilo que é a sua faturação normal de publicidade e que perderam durante este período do Covid, e, portanto, estamos a atribuir dinheiro a estruturas que têm um determinado posicionamento político, e parte delas, a imprensa sensacionalista, são na verdade parte do problema e não parte da solução, e se vão ser aquelas que, como são as que têm mais volume de negócios, as que mais dinheiro do Estado vão receber. E isto é absurdo, o Estado estar a apoiar este tipo de estruturas, quer estruturas sensacionalistas, quer estruturas financiadas por mecenato ideológico. Muitas delas, curiosamente, ou a esmagadora maioria, são contra o Estado e estão agora a ser apoiadas pelo próprio Estado para continuarem esse mesmo processo de propaganda política. Zé Gaspar, como é que vês esta situação? Achas que, como eu perguntei, é uma lufada de ar fresco num mercado tão competitivo, tão comercial, onde a publicidade é uma das principais características da maioria das estações da comunicação social?
ou achas que é só a importância de bem informar em momentos de Covid-19? Não, eu penso que, assim, penso que em primeiro lugar é o reconhecer da importância deste setor por parte do Estado. Acho que isso tem sido claro ao longo de todo o processo, aliás, inclusivamente com tudo o que são medidas restritivas, o Governo tem sempre procurado proteger este setor em específico, reconhecendo a importância da população se manter informada da forma correta, não é? Também numa preocupação que tem havido muito, e nem sempre isso é popular, de não existir contra-informação. Acho que isso também é muito importante. Nós, não só as pessoas terem acesso à informação, como terem acesso à informação correta. Acho que hoje em dia isso é cada vez mais importante. Depois, por outro lado, como também o Jaime disse, portanto, isto é uma antecipação do investimento, ou seja, que permite injetar mais dinheiro no setor numa altura em que ele está de facto também a atravessar alguns problemas. Nessa lógica, penso que é uma medida bastante inteligente, porque ao mesmo tempo que injeta o dinheiro no setor, está a assegurar um veículo de transmissão para a informação e, portanto, respeita esses dois lados. De facto, reconheço, embora não conhecendo a situação tão bem certamente como o Jaime, da forma que ele descreveu, que não faz muito sentido. Portanto, não sei, acho que poderia ter fazer mais sentido. A única coisa que eu vi é que protegia também, que havia uma parte que protegia a imprensa mais local e mais regional, que também considero importante, com 25% do investimento a ser destinado, e que colocava a RTP de parte, que também acho que é importante, porque é outro caso à parte. Mas de resto, acho que é mais uma das medidas que eu quero aproveitar também aqui para chamar a atenção e ter o reconhecimento, dar o devido reconhecimento desta ministra, que é a doutora Graça Fonseca, que era secretária de Estado do Ministério da Presidência e da Inovação no governo anterior, e que depois sobe a Ministra da Cultura e que tem feito um trajeto, na minha opinião, bastante interessante. Ela foi uma das principais intervenientes no processo de Simplex, este segundo Simplex do governo anterior, antes da promoção, e entretanto, eu vou também aproveitar aqui para falar sobre isso. Também teve aquela ideia que acabou por morrer à nascença, mas que, na minha opinião, era uma excelente ideia ao nível do apoio aos artistas. Portanto, é alguém que está sempre a procurar aqui oportunidades, soluções inovadoras e inteligentes para ajudar e para apoiar um setor que não é fácil, e ainda para mais no contexto atual, necessita muito de ser apoiado com recursos bastante limitados também. Ok? A cultura, como qualquer coisa neste momento, está em crise, não é? Quase a maioria das coisas. Vemos salas de espetáculo sem público, museus vazios, livros por vender, e pronto, temos aqui um apoio para os média de 15 milhões, através de publicidade institucional, que parece-me ser a forma mais neutra do Estado poder dar qualquer tipo de apoio à comunicação social, mas pelo que os peritos dizem, os 15 milhões não são suficientes para resolver a situação. Acho que o Estado devia criar uma taxa efetiva para cobrar aos gigantes digitais, que possuem cerca de 70% da publicidade desse mercado digital, e estima-se que há uma perda de 100 milhões por ano por não haver essa taxação. E também as empresas privadas que se dedicam à comunicação social não estão de longe isentas da culpa, porque já cometeram graves erros de gestão, como é o caso da Anónimo, não é? Eu, por exemplo, eu vejo realmente pouca televisão, mas há pouco tempo está a dar uma publicidade institucional muito interessante que me chamou a atenção, a mim e à minha mãe. Não sei se vocês já viram, são mensagens trocadas por duas pessoas, em que uma pessoa diz: então, estás bom, está tudo bem, já não te vi há imenso tempo, olha, vem aí, vamos conversar, vamos beber copos, e a pessoa diz: olha, não, fiz uma biópsia e deu positivo. E aparece a pessoa a querer escrever e depois não diz nada.
e depois tenta escrever outra vez e depois não diz nada. E a publicidade gira em torno disto, que às vezes nós não sabemos o que dizer perante uma situação difícil. E isto é uma publicidade para o tenho cancro e depois, e é uma linha de apoio para pessoas que descobriram agora que lhes foi diagnosticado cancro. E é uma publicidade simples, o mais simples que há, com um marketing muito, muito bem direcionado, e que chama a atenção a qualquer pessoa que esteja interessada ou que esteja a olhar para a televisão e vê aquilo, percebe-se que realmente aquilo chama a atenção e toca, e é tocante, e para mim é emotivo, e acho que este tipo de publicidade é importantíssimo num momento como este, num momento difícil, delicado, como aquele que estamos a viver agora. De resto, sem mais demoras, Zé, como é que tu vês esta decisão, a aprovação para o Fundo de Recuperação por parte do Conselho Europeu? Uma Europa às duas velocidades, várias medidas em cima da mesa, muita controvérsia, uma dicotomia enorme entre os países do Norte e os países do Sul. Coincidentemente, os países do Sul, dois deles foram os mais fustigados pelo coronavírus. Ainda há algumas divergências quanto aos métodos, quanto às fórmulas mais adequadas para este fundo. Fala-se, inclusive, da emissão de dívida conjunta. Como é que tu vês toda esta situação? Bem, João, eu acho que antes de mais, e nós depois nos programas anteriores termos falado tanto sobre as possibilidades que existiam para a União Europeia, também temos este dever, digamos, de esclarecer as pessoas sobre aquilo que foi decidido. E, portanto, na reunião do Conselho Europeu desta quinta-feira, foi aprovado, em primeiro lugar, um plano do Eurogrupo, foi aprovado por unanimidade. É um plano de investimento de 540 mil milhões de euros, que vai ficar disponível já a partir do próximo dia 1 de junho e que tem como prioridades 3 situações e que, portanto, estão, aliás, já muito bem definidas. Uma é a rede de proteção de emprego do programa SURE. Outra é o crédito às empresas, sobretudo PMEs, através do Banco Europeu de Investimento, naturalmente passando depois por aquilo que são os bancos nacionais, não é? De cada país. E depois, em terceiro lugar, a proteção das linhas de crédito aos países através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ok? E isto foi aprovado por unanimidade, são 540 mil milhões de euros disponíveis. Nós, na altura, já que o Eurogrupo apresentou a proposta, recordo aqui, já tínhamos dito que, no entanto, achávamos que estes 540 mil milhões de euros eram curtos, não é? Nessa lógica, o Conselho Europeu mandatou a Comissão Europeia para apresentar uma proposta de reforço do Fundo de Recuperação Económica Europeia, não é? E é aqui que, portanto, nós entramos no campo do debate propriamente dito, ou podemos entrar, que é o mais interessante, não é? Obviamente. O que é que nós podemos dizer aqui? Para já, há um indicador positivo, que é a questão do valor. Parece que foi claro para todos, e até com unanimidade também, que o valor deve ser cabal. Fala-se do valor entre 1 bilhão e 2 bilhões de euros, naturalmente, que é um valor muito interessante. Seria o maior valor num quadro, atenção, isto num quadro financeiro plurianual da União Europeia, portanto para 2021 a 2027, é que entra este Fundo de Recuperação Económica Europeia associado ao Covid-19. É o maior valor de sempre para fazer face à maior crise de sempre. Portanto, eu penso que aqui faz sentido. Valores nestas ordens, entre 1 bilhão e 2 bilhões de euros, faz sentido. Isto é a resposta cabal que nós tínhamos pedido. Agora, de que forma é que vamos proceder a este financiamento? Aquilo que se fala, inclusivamente a Presidente foi a opinião ou a opção levantada pela Presidente da Comissão Europeia, é de facto a emissão de dívida por parte da Comissão Europeia. É uma solução diferente do Corona Bonds, que tínhamos falado aqui, já tínhamos explorado aqui, mas que ainda assim é um passo em frente na integração em vez de ser um passo atrás e, portanto, é um passo bastante interessante. Portanto, estamos a falar da própria Comissão Europeia financiar-se diretamente nos mercados e, desta forma, tendo em conta aquilo que é o orçamento atual da Comissão Europeia e tendo em conta que a facilidade de se financiar nos mercados é tão maior
quanto maior seja o orçamento. Recordo que neste momento o orçamento da União Europeia ou da Comissão Europeia é de 1,2% do rendimento nacional bruto de cada Estado-membro, ok? E a Comissão Europeia estima que só por aí consegue ir buscar 320 mil milhões de euros diretamente, ok? O que é que a Presidente da Comissão Europeia defende? Defende que em determinado momento esta contribuição, ou seja, nós para conseguirmos receber mais dinheiro dos mercados, alavancar mais dinheiro dos mercados diretamente através da Comissão Europeia, podemos proceder aqui a um aumento do orçamento da União Europeia, que é uma medida que eu pessoalmente acho que faz sentido. Sendo que depois podemos discordar quanto à forma como isso é feito. Há aqui duas possibilidades em cima da mesa. Uma é um aumento do orçamento através diretamente do aumento da contribuição percentual dos países, ou seja, passar dos tais 1,2% do rendimento nacional bruto para 2% diretamente, e logo a partir daí aumentar as contribuições dos Estados-membros, já aumentar o orçamento da União Europeia. Outra forma, e até acaba por ser curioso, porque o Fábio não sabia que eu ia dizer isto, portanto entra aqui um contexto interessante, é que, porque ele tocou neste assunto na intervenção dele anterior, é que outra das coisas que se fala é a criação de impostos europeus, sobretudo sobre setores que até agora não estão a ser taxados, e um deles é precisamente o setor digital, que o Fábio falou há pouco na intervenção dele. É uma das prioridades. Portanto, neste contexto do quadro de recuperação, do quadro financeiro plurianual, e eu recordo aqui que os principais objetivos desse quadro financeiro têm a ver com a transição digital e com as alterações climáticas, são as prioridades que a Comissão Europeia identificou para esse quadro. Colocar taxas sobre os setores, setor digital, 2, os setores que são penalizadores para as alterações climáticas e, portanto, a partir daí, engordar também, digamos assim, o orçamento da Comissão Europeia. Desta forma. Em segundo lugar, temos como é que vamos passar esse financiamento para os países propriamente dito, não é? E depois a questão do timing, que eu deixaria para o fim, que era para também poder dar a minha opinião. Em segundo lugar, a questão do financiamento. Neste momento, aquilo que consta em todos os órgãos de comunicação social é que há aqui sim uma divisão. Se devemos proceder ao financiamento através de subvenções ou de subsídios, digamos, a fundo perdido, que é aquilo que defendem a maioria dos países, entre os quais os países da Europa do Sul, porque assim não teriam nenhum tipo de efeito ao nível de dívida pública, não é? E recordo, como tu recordaste bem, João, a dívida pública dos países mais fustigados é muito elevada. Eu recordo que a Itália, para além de ter sido o país mais fustigado, é um país que tem uma dívida pública na ordem dos 135%. E, portanto, chegaria facilmente aos 150%, para não dizer bastante mais, não é? Num contexto desta ajuda. E depois, há os países que defendem que tem que ser feita por empréstimos. É o caso, sobretudo, da Holanda, Suécia, Dinamarca e Áustria. São aqueles que têm sido conotados mais com este tipo de solução. E depois, por fim, a Alemanha e a França, que aparecem aqui à cabeça de uma solução conjunta. Digamos que, naturalmente, em condições ideais, eu já o defendi aqui, o que era necessário, ou o que é necessário, é uma resposta cabal da União Europeia. Penso que para essa resposta cabal ser dada tem que haver aqui uma soma considerável a fundo perdido, mas também temos que compreender que num contexto de 1 bilhão ou 2 bilhões de euros é difícil associar países sem que haja aqui um empréstimo. Agora, o que é que eu penso que é importante segurar, e aqui sou eu que estou a falar, estou a dar a minha opinião, é importante assegurar que a cota-parte que venha de empréstimo nos assegura uma taxa de juros baixa, combinada com um prazo longo de pagamento. Podemos estar aqui a falar de prazos na ordem dos 30 a 40 anos para pagar uma dívida, combinada com uma taxa de juros muito baixa, não é? E neste caso, assegurar não só que esta pandemia, não só nós conseguimos combatê-la e relançar a economia, como que é também uma oportunidade para assegurar a convergência destes países que foram mais afetados ao nível quer de dívida pública como de tudo o resto. Por fim, a questão dos timings. Nós já discutimos aqui que a importância de nós não só respondermos de uma forma cabal como de uma forma rápida,
e a realidade é que aqui sou um pouco mais crítico daquilo que ficou falado no Conselho Europeu. Não, aquilo que se prevê nesta fase é que a Comissão Europeia, as melhores previsões apontam para que terá uma proposta no dia 6 de maio, e neste caso seria uma resposta relativamente rápida. As previsões menos animadoras apontam para o final do mês de maio, e depois um tempo de decisão, discussão e decisão, que seria no Conselho Europeu dos próximos dias 18 e 19 de junho. Estamos a falar aqui praticamente de 2 meses para decidir. Neste contexto, não podemos demorar tanto tempo. Temos que ser mais rápidos, mais ágeis na resposta. Até 18 e 19 de junho vai acontecer muita coisa e depois, ainda por cima, a possibilidade de só entrar em prática no contexto, lá está, do quadro financeiro plurianual para 2021-2027. Não faz sentido este orçamento só estar disponível no dia a partir de 2021. Não faz, não há nenhuma lógica. Nós vamos passar 6 meses sem haver, portanto, há a resposta dos 540 mil milhões, que é uma resposta curta, e depois mais 6 meses sem a União Europeia fazer nada. Não faz sentido. Não é, a resposta é cabal ao nível de números, não é cabal ao nível de timing. É exigido, aqui penso que temos que exigir mais. Por fim, dizer que, já disse aqui aquilo que eram as 2 prioridades do quadro financeiro plurianual, mais um indicador positivo, que é a integração de uma nova prioridade neste contexto. Portanto, a Comissão Europeia também vai apresentar uma revisão e colocou aqui mais uma prioridade, para além da transição digital, a questão também, a questão do combate às alterações climáticas, e houve um terceiro indicador diretamente relacionado com a pandemia, que é o relançamento da atividade produtiva na União Europeia, o reforço do mercado interno como forma de reduzir a nossa independência, de aumentar a nossa independência, face ao exterior. E aqui penso que é claramente uma resposta à questão da pandemia e, portanto, o nosso Primeiro-Ministro fez questão de o frisar, que a globalização não está em risco, mas que a globalização vai ser diferente e que nós não podemos, num contexto europeu, estar tão dependentes de um só país como a China. E, portanto, eu penso que são indicadores positivos, em resumo, de toda esta informação, são indicadores positivos da reunião do Conselho Europeu. No entanto, mais uma vez, a necessidade de irmos um pouco mais além, sobretudo ao nível de timings, assegurarmos uma resposta mais rápida à situação. Ok, Zé, obrigado. Foi elucidativo. Jaime, Fábio, desculpa. O que é que achas deste fundo de recuperação? Este fundo de recuperação, como o Zé há pouco falou, que vai estar entre 1 ou 2 bilhões, parece que já não é uma fisga, não é? Eu sempre achei que este surto não devia ser encarado como uma guerra e as metáforas bélicas continuam. Já é uma pressão de ar, pelo que se fala. Mas este fundo acho que deixa muitas dúvidas em relação a algumas coisas. Em primeiro lugar, será um fundo autónomo ou irá aparecer no âmbito do orçamento europeu? Não está respondido. Depois, este fundo irá entrar na dívida dos países ou será um fundo perdido? Se for um fundo perdido, quais as condições para aplicar as verbas? São perguntas que ainda estão para responder e temos que aguardar para ver como é que será. Para terminar, gostava de deixar uma nota positiva à Merkel, porque foi graças a ela que houve as primeiras conversas preliminares que deram origem a este fundo. Como o Zé disse, só será aplicado em 2021. Claro, e ainda agora estamos numa fase muito embrionária e as coisas ainda estão a ser debatidas e discutidas de modo a que se construa a melhor possibilidade possível e que, neste caso, que afete o mínimo possível a todos os países. E foi exatamente isso que o Zé disse. Vamos ver como é que vai ser. Jaime, queres comentar isto tudo dito tanto pelo Zé Gaspar como pelo Fábio? Sim, bom, eu estava à espera de pior. Acho que a minha posição é um bocadinho essa. Quando mal, nunca pior, se bem que temendo que o pior possa depois estar lá mais à frente. Eu concordo aqui com os meus colegas no que eles referiram das taxas às grandes tecnológicas. Acho que isso é essencial e tem que acontecer realmente dentro do quadro europeu, porque dentro dos quadros nacionais é impossível fazer isso. As taxas sobre as emissões de CO2 também fazem todo o sentido, a transição energética. Acho que essas duas prioridades e essas duas formas de
aumentar o orçamento europeu fazem todo sentido. Há uma outra ainda que seria um plano fiscal europeu que não existe para acabar com aquilo que é a evasão fiscal dentro da União Europeia em si. Não faz sentido algum. Relativamente ao dinheiro em si que se disponibiliza, eu penso que só faz sentido ele ser disponibilizado a fundo perdido, porque senão os problemas estruturais da União Europeia mantêm-se, que é ser uma união monetária em que, com naturalidade, o capital se vai concentrar nas economias mais fortes e as outras economias periféricas que não têm, que ao estarem dentro dessa união monetária, não têm os instrumentos para fazer face às crises, nomeadamente desvalorizando a sua moeda, ficam obrigadas a viver numa recessão permanente, ou seja, eu sei que, do ponto de vista, que é tão perverso na União Europeia, que do ponto de vista político a coisa é sempre apresentada como os alemães ou os holandeses estarem a ajudar os gajos do Sul que não trabalham, mas na verdade não é nada disso. Se tu olhares para os Estados Unidos, é claro que a Califórnia ou Nova Iorque têm constantemente de estar a colocar capital no Alabama ou no Mississippi. Isso é a coisa mais normal e a única forma de uma união económica funcionar de uma forma minimamente justa. O problema que existirá se realmente a solução for empréstimos, e em parte vai ser de qualquer maneira, é continuarmos a caminhar para uma nova crise das dívidas soberanas, e mesmo havendo esse, que já é um bom passo, como disse Zé, já é um bom passo haver esse financiamento, emissão de dívida por parte da União Europeia em si. Mesmo assim, depois vai haver uma estigmatização dos países que recorrerem a mais financiamento dentro da União Europeia por parte dos mercados, que vão sinalizar essas economias como as mais fracas. E deixo ainda uma última nota, também considerei extremamente perversa, que foi que os dois países que vão receber mais dinheiro no âmbito desta iniciativa de resposta ao coronavírus vão ser a Hungria e a Polónia, dois regimes proto-fascistas. Vão ser os dois países que vão receber mais dinheiro, mais do que Itália ou Espanha, por exemplo, e são dois países, a Hungria neste momento já completamente uma ditadura, mesmo por causa da situação do Covid, foi a oportunidade para o presidente Viktor Orbán começar a governar por decreto, portanto um regime fascista completamente, e no caso da Polónia também Mateusz Morawiecki, o presidente polaco, que insistiu em fazer as eleições a 10 de maio por correio em plena pandemia, apenas porque tudo indica que o seu partido irá ganhar. Estes são os países mais apoiados pela União Europeia em termos financeiros. Eu só queria deixar uma pequena nota daquilo que o Jaime disse, que achava que devia ser a fundo perdido. Mas se for a fundo perdido, deves concordar que devem ter que haver condições para aplicar a verba, que não vais gastar aquilo em autoestradas, em rotundas e em coisas assim de género, porque acho que nós, Portugal já gastou muito mal fundos europeus e é normal que os países como a Alemanha e a Holanda, que têm mais cuidado com isso, olhem para nós de maneira diferente, assim como nós olhamos para os madeirenses quando houve aquele buraco na Madeira há uns anos atrás. Acho que tem que haver um pouco dessa parte também. Sim, mas eu acho que isso são questões completamente diferentes. Eu não tenho nada que me indique que uns países utilizem os fundos melhor que outros, a ponto de eles deverem receber mais ou menos fundos relativamente a isso. Então, acho é que os países estarem constantemente a endividar-se por estarem numa união económica em que não têm soberania económica e em que estão a sofrer choques constantes de estarem junto com economias mais fortes, não é muito justo. Agora, por norma, os fundos europeus têm sempre condições de aplicabilidade que às vezes até são tão restritas que nem impossibilitam os próprios países de as utilizarem.
Zé, queres fazer um comentário a este pequeno debate entre o Jaime e o Fábio? Não, aqui só para acrescentar que aquilo que eu penso é que facilmente, ou seja, a Comissão Europeia foi mandatada para apresentar uma proposta e a sua Presidente disse ontem que a proposta que iria apresentar iria direta a uma solução combinada, ou seja, teria uma parte do valor a fundo perdido, mas que, como o Jaime disse, portanto, todos os fundos, e o Fábio também sabe, todos os fundos europeus têm regras de aplicação e muitas vezes, no caso de não respeitarmos as regras ou dos valores sobrarem, teremos que proceder à sua devolução, não é? Eu acho que não é isto que é pretendido. Aquilo que é pretendido é dinheiro ágil e rápido e flexível que entre diretamente e rapidamente na economia de forma para não prejudicar a resposta, não é? Para conter os danos, digamos assim. Depois, aliás, eu reforço que esta semana a Christine Lagarde, não é? Do FMI, falou que a crise na União Europeia, portanto na zona euro como um todo, e não aqui como algum, não é a lógica de alguns de nós vamos chafar-nos, não, nós enquanto União Europeia temos de dar uma resposta global, e portanto isto a Áustria, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda também estarão certamente atentas a estes dados, não é? A recessão na zona euro pode chegar aos 15%. Nunca, durante a sua história, a zona euro no global teve uma recessão tão elevada. E, portanto, acho que toda a gente está atenta a isto. Penso que a questão, agora, eu acredito que aquilo que nós vamos encontrar, a solução que vamos encontrar facilmente é uma solução combinada, em que algum do dinheiro será a fundo perdido, desde que naturalmente respeitando determinadas regras para determinadas medidas e para determinadas situações. Aquilo que eu já me disse relativamente a ajudar a Hungria ou a Polónia, feliz ou infelizmente, são as opções internas que eles tomaram. Eu penso que a melhor forma de combater os nacionalismos e de combater os populismos e estas é mostrarmos que a Europa não é assim e, portanto, não podemos. A melhor forma de reforçar a Europa é, de facto, a Europa ajudá-los. E depois, por outro lado, e eu acho que aqui sim é que vai estar o sucesso ou o insucesso da operação, tem a ver com as condições que nós vamos colocar ao nível da quantidade que for necessário emprestado. Aqui sim, as condições ao nível de prazo de maturação e as condições ao nível de juros da maturação. Aqui é que vai estar o sucesso ou o insucesso da resposta. Assim, eu recordo que no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos colocaram aqui prazos de empréstimo de dívida a países da União Europeia, que agora são da União Europeia, de 30 a 40 anos, e portanto este é um prazo possível e justo, que entretanto até procederam ao pagamento das dívidas mais rápido, precisamente porque se iniciou este processo de convergência, ok? E esta é a solução que me parece mais óbvia e mais justa também, e melhor para todos. Era só para deixar mais esta chega, portanto eu acho que o sucesso da operação, certamente, portanto em suma, a operação terá, na minha opinião, e as informações daquilo que tenho lido e que tenho visto é isto, serão para uma mistura de subsídios, subvenções a fundo perdido com empréstimos, sendo que as condições que vamos colocar nos empréstimos serão aquilo que ditarão, na minha opinião, o sucesso ou o insucesso da situação. Fábio, relativamente à situação do 25 de Abril, duas petições, uma a favor, outra contra, um comentário forte de João Almeida do CDS, a cerimónia com 46 deputados, 20 convidados, todos a respeitarem as devidas diligências, todos a respeitarem as devidas distâncias de segurança. Um pouco por todo o país houve uma mobilização por parte das pessoas às 3 da tarde a cantarem o Grande La Vila Morena. Isto demonstra que a democracia não está em isolamento social, não está em quarentena e é realmente o melhor regime político possível para nós, porque permite dar voz a toda a gente. Como é que viste esta situação, toda esta controvérsia, toda esta discussão? Eu acho que a conversa que foi lançada para o ar por uma questão de demagogia não foi és a favor das celebrações ou contra, foi mais és fascista. E não sou fascista, aprecio a liberdade, digo não ao Estado Novo e espero que não volte, mas se este acontecimento se passasse no 10 de junho, o que é que vinham perguntar? Se eu era contra a pátria?
Se fosse um 5 de outubro, será a favor da monarquia? Se fosse a 1 de dezembro, se não gosto de que Portugal seja um país independente? E também é preciso ver que houve pessoas de esquerda que foram contra este tipo de celebrações. A questão devia ser mais, quem nos governa não devia dar o devido exemplo? Não haveria outras maneiras de celebrar esta data importante, porque é uma data importante, claro, tão importante como as outras que referi há pouco, porque as mesmas pessoas que disseram para fecharam as igrejas, que restringiram o número de funerais e que fecharam muita coisa, foram as mesmas que não respeitaram essa política, independentemente de ter sido com menos ou com mais número de pessoas. Acho que essa desculpa não serve, tanto é que o número de pessoas foi diminuindo porque os convidados foram recusando e grande parte dos recusados tinha mais de 70 anos. Portanto, foi exatamente o contrário do que nos foi alertado e que nos foi aconselhado. É mais olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Também é verdade que existem os debates quinzenais, mas é importante ver que os debates quinzenais estão no regimento da Assembleia da República, estão a trabalhar com um número de deputados reduzido e estes deputados nunca nenhum deles entrou em layoff. Também é importante ver isso. E podemos olhar para o exemplo da Alemanha, que cancelou umas celebrações de homenagem às vítimas do Holocausto, que celebravam 75 anos da libertação, e elas foram canceladas exatamente por pôr em risco as pessoas que estivessem nas celebrações. Gostava de deixar também uma nota negativa a Ferro Rodrigues, que acho que esteve muito mal. Ele falava quase como se fosse o dono do 25 de Abril. Quando lhe perguntaram se iam usar máscaras, ele sai-se com uma metáfora de que a máscara já caiu muita gente. Acho que foi uma frase muito triste e conseguiu se esquivar bem, dizendo que o Presidente da República concordava com a ideia. O nosso Presidente deu um discurso super eleitorista de União, tendo em conta que este é o último 25 de Abril antes das eleições presidenciais, foi um discurso eleitorista e deve ter gostado, tendo em conta que ele é em Palquindrico, estar enfiado numa sala naquelas situações. Gostava de deixar duas notas finais. A primeira é que parece que é o único dia do ano em que o hino se toca na Assembleia da República. É uma coisa engraçada. E a segunda é lembrar que em 74 o povo saiu à rua quando o regime caiu e em 2020 foi o regime que celebrou quando o povo esteve preso. Obrigado Fábio pelo comentário. Jaime, tu achas que isto foi o mau exemplo por quem devia dar o exemplo, ou achas que foi um exemplo daquilo que vai ser o futuro ao nível dos aglomerados, ao nível da distância de segurança? Como é que vai ser? Achas que foi uma coisa ou achas que foi outra? Não, eu tenho uma visão bastante diferente da do Fábio. Eu acho que a celebração do 25 de Abril faz parte do funcionamento do Parlamento, é algo que faz parte da política, não se podia deixar de celebrar esta data. Acho que pode ter havido um excesso no número dos convidados, é certo, mas acho que em si a cerimónia, tal como ela aconteceu, fez todo o sentido, era essencial. Levo sempre com um grãozinho de sal algumas das críticas que foram feitas nos discursos, nomeadamente do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. Não acredito que elas acontecem por acaso. Claro que há partidos que têm um maior respeito ou apreço pelo 25 de Abril e pelos valores de Abril do que outros, e isso ficou evidente também nesta celebração. Acho que em si foi uma celebração inócua, em que não houve perigo por demais, houve menos perigo do que numa sessão plenária do Parlamento, como as que têm decorrido até agora. Não houve as celebrações nas ruas que são costume, portanto evitou-se isso, que seria o grande perigo de contágio, que seriam as celebrações nas ruas que costumam acontecer. O 25 de Abril é a data em que existem mais celebrações de associações durante o ano em Portugal e, portanto, no fundo é isso. Creio que foi uma celebração que é sempre importante, especialmente porque a maior parte dos valores de Abril ainda estão por cumprir. Obrigado, Jaime. Zé, queres fazer um pequeno comentário a toda esta situação?
Sim, olha, eu em primeiro lugar queria fazer um comentário para esclarecer aqui uma questão que me parece importante. De todas as divisões, e foram algumas que surgiram ao longo dos últimos tempos relacionadas com esta questão, eu penso que a questão nunca foi entre esquerda e direita. Até porque a proposta para a celebração ser feita desta forma é uma proposta do PSD e do Dr. Rui Rio, e que, portanto, que foi aprovada praticamente por unanimidade. Só o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, portanto, tanto o Chega como a Iniciativa Liberal com deputados únicos e o CDS com uma margem reduzidíssima, é que não aprovaram esta medida. Portanto, a questão nunca foi entre esquerda e direita, pelo menos não me parece a mim. Parece-me a mim que é quase entre a extrema-direita e o resto. Aí sim, porque o posicionamento que o CDS tem vindo a adotar é cada vez mais um posicionamento deste género. Aquilo eu vejo sempre, o Jaime disse com um bocadinho de sal, eu vou um bocadinho mais longe, porque a questão é que é assim, eu vejo até com bastante sal, com bastante distanciamento e com muita preocupação o discurso de alguém que não é a favor das celebrações ou desta questão. Vejo sempre porque até hoje, ou até esta questão do 25 de Abril, eu nunca tinha ouvido ninguém a falar ou a questionar sobre a manutenção do funcionamento da Assembleia da República. Eu nunca vi ninguém a comentar e a preocupar-se com a saúde dos deputados, sobre a questão deles se manterem a funcionar, ou a Assembleia da República se manter a funcionar, e em que condições. Nunca ninguém comentou isto. Isto nunca foi um problema em nenhuma situação, até o 25 de Abril. E, portanto, eu faço uma questão, que é, nós devemos, a pergunta, que polémica que foi criada por nós celebrarmos o 25 de Abril. E eu faria outra pergunta, e se não o celebrássemos? E se nós tivéssemos uma Assembleia da República a funcionar e chegasse à data do 25 de Abril e não o celebrássemos? Agora é assim, se me quiserem dizer, tínhamos necessidade de ter lá tantas pessoas, podíamos fazer uma cerimónia, por exemplo, com o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, um elemento de cada grupo parlamentar, incluindo, naturalmente, não relacionado com o número de deputados, mas para todos os partidos estarem representados, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 convidados da sociedade civil, que fariam um total, por exemplo, de 20 pessoas. Ok, tudo bem, podíamos fazer isso de uma forma mais reduzida. Agora, eu gostava de falar era sobre o 25 de Abril numa outra perspectiva, ultrapassando toda esta polémica, sobre isso já dei a minha opinião. Eu acho que nós temos que celebrar a data e temos que a celebrar sempre e de uma forma efusiva. Por exemplo, se não fosse o 25 de Abril nós não estaríamos aqui. Curiosamente, se não fosse o 25 de Abril, algumas das pessoas que falam contra o 25 de Abril não podiam falar, mas também não se pode dizer que eu esteja surpreendido, não é? Porque todos nós sabemos que há partidos que tiveram na gênese do 25 de Abril e há outros que, sendo a favor, que agora dizem que são muito a favor da democracia, mas que na altura não o foram, não é? E eu gostava de dizer uma coisa, no meio de todas as publicações, todas as celebrações que eu vi um comentário excelente na crónica do Público do Dr. Miguel Esteves Cardoso e que gostava de aproveitar para citar aqui, que é: as conquistas têm de ser celebradas para não dar força a quem quer destruí-las e substituí-las por esquemas de saúde, educação e liberdade mais benéficas para quem quer e sonha ganhar dinheiro com isso. E isto, de facto, é uma situação excelente porque associa a liberdade à saúde e à educação. E parece-me óbvio que sem saúde e sem conhecimento não há liberdade. Isto para dizer o quê? Que o que garante a liberdade é o que garante o acesso à saúde, o que garante o acesso ao conhecimento, e o que garante isto é o Serviço Nacional de Saúde e a educação pública. E, portanto, eu penso que numa fase em que todos nós estamos a ser privados de coisas, de tudo o que é importante para nós, nós sentimos e valorizamos mais aquilo que é importante. E é importante dizer que nesta fase, passo a redundância das expressões, é importante nós dizermos que após esta situação nós temos de facto que dar mais força ao SNS, temos que dar mais força à educação pública, porque eles é que são o nosso garante de liberdade. O Jaime disse, e bem, eu concluo, que o 25 de Abril é uma revolução que nunca está acabada, nem estará acabada, e que, portanto, o 25 de Abril, todos nós temos, o Dr. André Ventura disse na Assembleia da República, precisamos de uma Quarta República. Não precisamos, muito menos da Quarta República, que ele diz que é mais parecida com a Segunda República do que com a Quarta, a que ele defende, mas sim
precisamos de dar mais força a Abril, dar mais força ao SNS, dar mais força à educação pública e completar aquilo que era o sonho de Abril dos capitães que tiveram mais coragem do que nós algum dia vamos ter. Deixa-me só dizer aqui uma coisa no instante. A questão do extremismo, tanto a Iniciativa Liberal como o PAN não votaram de acordo com o que os outros partidos votaram, e nenhum deles é de extrema. Está no regimento da Assembleia da República que a Assembleia da República tem que funcionar com 116 deputados. É a lei que o diz. E estão lá 116, os outros 114 não vão, não estão layoff. A Assembleia da República está a funcionar porque tem que funcionar e a lei diz que tem que funcionar. E sim, haveria outras formas de celebrar o 25 de Abril, que não fosse na Assembleia, dado as situações que estamos, porque isto é o que eu volto a referir. Olhe para o que eu digo, não olhe para o que eu faço, porque ninguém se preocupou com os números reduzidos em igrejas, funerais e outros exemplos que se pode arranjar. É fecha e pronto. Pronto, meus queridos, agradecer-vos. Isto parece que foi aqui uma junção do Jaime com o Zé contra o Fábio. Parece que o Fábio é um fascista. E, portanto, acho que foi bom, acho que foi mais elucidativo. Entramos aqui num debate rico, com várias ideias e todos nós muito preparados para aquilo que tínhamos a falar. Vamos reservar então este espaço para notas finais. Posso começar já. Eu tenho aqui duas notas. A primeira tem que ver com a mobilização do povo ontem para a canção do Grande da Vila Morena, às 3 da tarde. Vi nas notícias que houve muita gente a mobilizar-se e a consciencializar-se para a importância da democracia mesmo em tempos delicados como este. Achei que isso é realmente uma nota de relevar pela positiva e pela negativa, na pessoa do João Almeida, um comentário absolutamente demagogo, a dizer que se não tínhamos a Páscoa também não tínhamos o 25 de Abril, e eu de facto não me recordo se alguma vez na Assembleia da República festejamos a ressurreição do Jesus Cristo. Agora, Jaime, qual é a tua? Vou só consultar a minha cábula. Eu trago aqui também uma notícia que pode passar por fora do radar da Bolívia. Na Bolívia, para quem não sabe, temos as eleições adiadas. Entretanto, temos um governo interino de um partido que tem apenas 2 deputados na Assembleia, portanto, um escamoteamento total da democracia. Entretanto, durante este período, o Covid-19 infelizmente serviu também de desculpa para haver ainda uma maior opressão ao partido MAS, o Movimento para o Socialismo, o partido do presidente Evo Morales, que agora está refugiado na Argentina por conta também das ameaças à sua vida. E, portanto, foi a deputada Arce deste partido que foi presa supostamente por estar a colocar em causa as normas de conduta durante este período da pandemia, embora o provedor da Justiça já tenha denunciado que esta foi uma detenção ilegal. Fábio, as tuas notas finais. Eu queria falar de Kim Jong-un, não sei como é que é de chamar, é um rei comunista, será assim o termo mais indicado, da Coreia do Norte, que já não aparece em público desde dia 11 de Abril. Existe muita especulação em volta dele, se está vivo, se está morto, se está em estado vegetativo, ninguém sabe. Inclusive a China já mandou uma equipa para ir analisar isso, e também já se fala sobre possíveis sucessores para dar continuidade a esta monarquia comunista. São eles uma irmã, um irmão, um filho e um sobrinho. Ora, uma pessoa que matou familiares para chegar ao poder, não sei se algum deles irá conseguir sobreviver até tomar posse, não é? E então, Zé, e a tua, para terminarmos? Bem, para terminar, o meu ponto positivo da semana, e até aproveito porque também já falaram sobre isso aqui hoje neste programa, o meu ponto positivo da semana vai para o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na Assembleia da República ontem.
Houve alguém aqui neste contexto deste programa que lhe chamou um discurso eleitoralista. Eu diria que é precisamente o contrário. É o melhor discurso que ele teve desde que é Presidente da República, e é um discurso que não consigo compreender como é que é um discurso eleitoralista, se é um discurso que vai contra aquilo que as pessoas têm dito. Portanto, ele explica às pessoas que têm sido, a maior parte das vezes, contra as comemorações, porque é que as comemorações têm que ser feitas, porque é que têm que ser feitas naqueles moldes, concordo eu ou não, porque também eu disse já aqui que podia ser feita noutros moldes, mas ele explica, é um discurso que não é eleitoralista, é um discurso objetivo, específico, claro, concreto. Ele pega naquilo que foram a maior parte dos argumentos contra as comemorações e desmistifica-os todos, e portanto eu penso que nesta fase difícil que nós estamos a ultrapassar, ele teve um discurso muito, muito a favor da democracia, e que para mim é o melhor discurso que ele teve enquanto Presidente da República. O ponto negativo da semana. Eu lembro-me que nós terminámos aqui o último programa a dizer que o populismo não era a solução, e de facto, à medida que os tempos vão avançando, nós vamos chegando à conclusão que não é mesmo. E, portanto, quer pelo exterior, sobretudo olhando para as experiências do exterior, mas até aqui no interior. Os pontos negativos da semana vão, obviamente, para Donald Trump, um discurso de desconhecimento, perdoem-me a expressão, de burrice pura, e portanto naquele discurso, naquela questão de desinfetar com vacinas com lexívia e produtos tóxicos. Recordo, já agora deixo-vos este dado, que o número de pessoas intoxicadas nos Estados Unidos duplicou depois destas declarações do Presidente, portanto é um absurdo. E aproveitaria, englobaria aqui, portanto, no ponto negativo da semana, os discursos dos líderes populistas. Donald Trump, por um lado, Jair Bolsonaro, por outro, onde tem o filho indicado como sendo o cabecilha de uma rede de fake news, englobando naturalmente no mesmo saco o senhor deputado André Ventura, com o discurso lamentável que teve ontem na Assembleia da República. Não, senhor deputado, ele não defende a Quarta República, ele defende a Segunda República de volta, e isso é algo que só depende de nós, não podemos deixar, e portanto aqui nós fazemos a nossa parte, que é deixar informar as pessoas de uma forma transparente e portanto positiva, de que desmistificando aqui a ideia do Sr. Deputado André Ventura, não é ele, não defende uma Quarta República, ele defende uma Segunda República, ok? E nós não podemos ser complacentes com essa situação. Um discurso do André Ventura facilmente desconstruído em factos. Só a partir do momento em que vemos as conquistas do pós-Estado Novo até esta parte, não é preciso ir muito longe, Sistema Nacional de Saúde, Educação como principal agente de mobilidade social, Sistema de Segurança Social, isto tudo são grandes vitórias que facilmente desconstroem um discurso dele demagogo e pouco... E dá-me a ideia que aproveitador politicamente, muito aproveitador. Não consigo perceber como é que alguém assim consegue estar na Assembleia da República, mas é o que é. E estamos cá nós aqui para tentar também ajudar a que as pessoas se consciencializem e percebam que não são estes os caminhos que devemos escolher lá para a frente. Agradecer-vos desde já, a vocês e aos ouvintes, e vamos lá continuar a quebrar condutas.